Minha irmã dormiu com meu noivo, então não a convidei para o meu casamento. Depois, meu pai insistiu que ela fosse minha madrinha e disse que eu estava destruindo a família. Então cancelei o casamento em segredo e me casei sem contar a ninguém. A emoção de planejar meu casamento era algo que eu esperava a vida inteira. Não era só sobre o vestido ou as flores. Era sobre a visão que eu tinha desde a adolescência, casar com o amor da minha vida em um cenário perfeito. Andrew e eu sempre conversamos sobre nosso casamento, e agora que finalmente estava acontecendo, mal podia acreditar que era real. Encontramos o local quase imediatamente, uma linda propriedade do tamanho ideal, íntima mas elegante. O tipo de lugar onde você sente o calor da cerimônia sem que a grandiosidade ofusque o momento. O equilíbrio perfeito. Passamos horas escolhendo cada detalhe, garantindo que tudo fosse exatamente como eu imaginara. Andrew não se importava. Ele ficava feliz desde que eu estivesse feliz. Nunca me pressionou, deixando-me tomar a frente em todas as decisões. Depois veio o vestido. Demorei um pouco para encontrar o certo, um modelo clássico e atemporal, simples porém elegante. Quando finalmente o experimentei, soube na hora. A empolgação subiu no meu peito ao imaginar-me caminhando pela nave em direção a Andrew. Já conseguia ver a expressão no rosto dele, algo que eu imaginara 1000 vezes e que era tão perfeito quanto eu esperava. Mas, à medida que planejávamos cada detalhe, havia um elemento que simplesmente não fazia parte da ideia do nosso casamento: minha irmã. Nem sequer considerei convidá-la. Ela já não fazia mais parte da minha vida, e o casamento parecia uma forma de seguir em frente, deixando para trás os escombros do passado. Minha irmã me traiu de um modo que nunca poderei perdoar. Ela dormiu com meu primeiro noivo, o homem em quem eu confiava, aquele com quem pensei que envelheceria. A profundidade dessa traição ainda estava fresca, mesmo depois de tantos anos. A dor de descobrir que o homem com quem planejava me casar não só fora infiel, mas fizera isso com minha própria irmã, foi algo que destruiu meu mundo. Levei anos para voltar a confiar em alguém, quanto mais aceitar minha irmã de volta na minha vida. Ela nunca pediu desculpas, nunca reconheceu a dor que causou. Nunca sequer admitiu o sofrimento pelo qual me fez passar, nem o fato de ter destruído minha confiança nela e no homem que eu amava. E mesmo assim, depois de todo esse tempo, meu pai continuava sugerindo que ela participasse do meu casamento. Eu não queria que ela estivesse lá, nem como madrinha, nem como convidada de forma alguma. Não conseguia imaginar estar no altar com minha irmã presente, sabendo o que ela tinha feito. A simples ideia de envolvê-la de qualquer maneira parecia uma traição a tudo o que eu construíra desde então, meu relacionamento com Andrew, a vida que criei e a paz que finalmente encontrei. Mas isso não era algo que eu precisava explicar a ninguém. Eu já tinha tomado minha decisão. Era o meu dia. Seria exatamente como eu sempre sonhei. E não deixaria ninguém, especialmente meu pai, me forçar a incluir alguém que não merecia estar lá. Com o passar das semanas, comecei a me sentir cada vez mais tranquila com meus planos. A lista de convidados estava se definindo com facilidade, incluindo apenas as pessoas que eu mais amava. Seria uma cerimônia pequena, exatamente como eu queria. Minhas amigas mais próximas, a família de Andrew e alguns parentes distantes. Sem dramas, sem encontros constrangedores, só amor, risos e felicidade. Essa era a visão que eu tinha em mente, e era exatamente o que eu precisava. Andrew, claro, estava totalmente de acordo. Ele sabia sobre minha irmã e a dor que ela me causará, e concordava que era minha decisão e que eu não precisava justificá-la a ninguém. Desde o início, ele me disse que apoiaria qualquer escolha que eu fizesse sem questionar. Era uma das coisas que eu mais amava nele, seu apoio inabalável e sua capacidade de estar ao meu lado, aconteça o que acontecer. Ele sabia o quanto aquele casamento era importante para mim e queria que eu tivesse o dia perfeito, sem o peso das expectativas alheias. Não conseguia evitar um sentimento de alívio enquanto organizava tudo. Era difícil explicar a alguém porque nem sequer considerei convidar minha irmã. Ela não era apenas alguém do passado de quem eu me afastei. Era alguém que me machucara profundamente, e eu não podia simplesmente ignorar isso só porque éramos da mesma família. Não se tratava de guardar rancor. Era sobre proteger minha paz, minha felicidade e meu futuro. Toda vez que pensava no casamento, imaginava caminhar pela nave com Andrew me esperando e as pessoas que realmente importavam ao meu redor. Não precisava de ninguém lá que não entendesse isso, que não respeitasse os limites que eu havia estabelecido para proteger meu coração. Não precisava de ninguém que achasse que podia voltar tranquilamente para minha vida depois do que tinha feito. Seria perfeito. Seria exatamente como eu sempre sonhei. Mas, é claro, a vida nem sempre permanece tranquila por muito tempo. Foi só alguns dias depois de finalizar os últimos detalhes do casamento que meu pai ligou.
No início, achei que fosse só mais uma daquelas ligações rotineiras, perguntando como estavam os preparativos e se eu precisava de algo. Mas não era isso. Atendi o telefone e ouvi sua voz imediatamente, calorosa, mas com um tom que me deixou apreensiva. Ele perguntou como estavam os planos do casamento. Dava para ouvir o sorriso na voz dele, e respondi com igual entusiasmo, contando sobre o local, o vestido e como tudo estava se encaixando perfeitamente. Eu já conseguia visualizar o grande dia na minha mente. Mas então veio a mudança, aquela alteração no tom que me avisou que algo ruim estava por vir. Ele mencionou minha irmã. Me preparei. As palavras, quando vieram, pairaram no ar como um peso indesejado. Ele disse que já era hora de eu e minha irmã fazermos as pazes. Disse que era um dia importante para a família e que significaria muito para todos se ela pudesse estar lá como minha madrinha. Achava que era uma oportunidade para a família se curar e se unir, especialmente em uma ocasião tão especial. As palavras me atingiram com mais força do que eu esperava. Como ele podia me pedir isso? Depois de tudo o que aconteceu, depois da traição. Tentei conter a onda de emoções que subia em mim, o choque e a dor, mas foi difícil. Aquilo não era um simples mal-entendido ou uma briga passageira. Minha irmã tinha dormido com meu ex-noivo. A dor disso não havia desaparecido, e agora ele queria que eu simplesmente ignorasse tudo em nome da união familiar. Forcei minha voz a ficar firme. Mal podia acreditar no que estava ouvindo. Disse que não a convidaria para o casamento. Não queria que ela estivesse lá. Não a havia há anos e não iria simplesmente deixá-la voltar para um momento tão significativo. Deixei claro que ela não seria minha madrinha, de jeito nenhum. Houve uma longa pausa, seguida por um suspiro profundo do meu pai. Ele parecia não entender a profundidade da minha recusa. Finalmente, disse que entendia o que tinha acontecido, mas que esta era uma chance de curarmos nossas feridas e consertarmos as coisas entre nós. Disse que não era só sobre mim, mas sobre a família, sobre nos reunirmos. Disse que este era o momento certo. As palavras doeram. Como ele podia me pedir isso? Ele não entendia o quanto eu tinha sido ferida. Não era só sobre perdoar. Era sobre respeito próprio. Não podia fingir que tudo estava bem quando não estava. Não iria simplesmente convidá-la de volta para minha vida por um único dia, não depois do que ela fez. Disse a ele que aquilo não era sobre cura. Era sobre eu ter o casamento que eu queria, e isso não incluía ela. O silêncio do outro lado da linha se prolongou ainda mais dessa vez, e eu senti a tensão aumentando. Meu pai agora parecia frustrado. Disse que eu estava sendo irracional, que estava guardando rancor. Disse que aquela era uma oportunidade de consertar as coisas e que eu me arrependeria de não convidá-la. Afirmou que aquilo não era só sobre mim, que eu estava machucando a família ao excluí-la. Do jeito que falou, fez-me sentir como se eu estivesse errada, como se eu fosse a responsável por desfazer a família. Senti a raiva subir no peito. Ele não entendia. Não compreendia a profundidade da traição. Mas eu não deixaria que me fizesse sentir culpada para mudar de ideia. Disse que não estava guardando rancor. Eu tinha seguido em frente. Tinha construído uma vida e estava bem. Mas ele não podia me manipular para convidar alguém que me machucara tanto. Repeti que era o meu dia, e que esse dia não incluiria minha irmã. A voz dele ficou mais fria agora, como se uma parte dele tivesse desistido de me convencer. Disse que eu estava sendo teimosa e que um dia me arrependeria. Afirmou que eu olharia para trás e desejaria tê-la deixado voltar para minha vida, que eu estava arruinando tudo. Mas permaneci firme. Aquilo não era sobre arrependimento. Era sobre garantir que meu casamento, o único dia que deveria ser meu para aproveitar e celebrar, não fosse manchado pela pessoa que me traiu da pior maneira possível. Não deixaria ninguém me manipular para fazer o que achavam melhor. Era o meu casamento, e eu faria dele exatamente o que eu quisesse. Atualização 1. Ele não parou de ligar. A cada chamada tornava-se mais insistente, mais convencido de que eu estava cometendo um erro. No começo tentei manter a calma, respondendo com as mesmas palavras firmes porém educadas. Não vou ter minha irmã no meu casamento, pai. Não está em discussão. Mas quanto mais ele pressionava, mais difícil ficava permanecer firme. Não conseguia escapar da culpa que ele parecia enrolar em mim como uma corrente. Toda vez que ligava, era como ouvir sua decepção e frustração gotejando no meu ouvido. Você está destruindo a família, sabe? Dizia ele, a voz embargada pelo peso da acusação. Você não pode ignorá-la para sempre. Isso não é certo. Você precisa encontrar um jeito de curar isso. Era como se ele achasse que meus sentimentos, minha dor, não importavam.
Ele não entendia como era ter alguém em quem você confia plenamente, alguém que você considerava sua aliada mais próxima, te traindo da forma mais devastadora possível. E mesmo assim, lá estava ele, me dizendo para simplesmente varrer tudo para debaixo do tapete em nome da união familiar. A tensão era sufocante. Cada dia parecia mais pesado que o anterior. Meu noivo, sempre a voz calma e racional na minha vida, tentava me confortar, lembrando-me de que era minha decisão e que eu não devia nada a ninguém. Mas, apesar da tranquilidade dele, eu não conseguia afastar a sensação de que estava fazendo algo errado. Será que meu pai tinha razão? Estaria eu sendo dura demais? Talvez houvesse espaço para o perdão. Mas então bastava eu pensar no que minha irmã tinha feito, e a raiva voltava com tudo. Não era só sobre ela participar ou não do casamento. Era sobre o que ela tinha me roubado. Uma noite, depois de mais uma ligação do meu pai, as comportas se abriram. Meu noivo me encontrou sentada no sofá, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Nem tinha percebido que estava chorando até ele me puxar para seus braços, me abraçando com força, como se pudesse absorver minha dor. Perguntou gentilmente o que estava acontecendo, e confessei que não sabia mais se conseguiria seguir em frente. A pressão estava se tornando insuportável. Comecei a me perguntar se o casamento com que eu sonhara ainda era possível. Cada decisão, cada detalhe, parecia manchado pelas exigências constantes do meu pai. Eu estava questionando tudo. Estaria sendo irracional? Seria errado querer um casamento sem dramas, sem a presença da minha irmã pairando sobre tudo? Tentava me concentrar na empolgação pelo dia que estava por vir, minha mente voltava aos mesmos pensamentos dolorosos. Não conseguia tirar da cabeça a imagem do rosto do meu pai, sua desaprovação era tão palpável que parecia atravessar o telefone. A culpa começou a me pesar como um cobertor pesado e sufocante. Finalmente, na quietude da noite, tomei uma decisão. Não foi algo leve, e veio acompanhada de sua própria onda de tristeza, mas senti que era necessário. Eu não seguiria em frente com o casamento como planejado. Já não se tratava apenas da minha irmã ou do meu pai. Era sobre minha saúde mental, sobre minha paz interior. Não podia continuar sacrificando minha felicidade só para atender às expectativas dos outros. A tensão emocional era grande demais, e eu sabia, lá no fundo, que o casamento que um dia imaginei jamais seria a ocasião alegre que deveria ser, com todo esse fardo pairando sobre ele. Cancelar não foi fácil. Sabia que machucaria meu pai. Sabia que o destruiria. Mas também sabia que, se não tomasse essa decisão, nunca conseguiria olhar para trás e sentir-me verdadeiramente feliz com o meu dia de casamento. Então, organizei discretamente algo completamente diferente. Seria menor e mais íntimo. Apenas uma cerimônia com meus amigos mais próximos, as pessoas que realmente me apoiavam. Sem pressão, sem expectativas. Apenas um novo começo ao lado do meu noivo. No início, não contei a ninguém. Precisava manter segredo por um tempo, só para preservar a paz que finalmente havia encontrado. O peso das expectativas da minha família foi substituído por um sentimento de alívio. Já não se tratava de fazê-los felizes. Tratava-se de me fazer feliz. Nem sequer tinha energia para lidar com a reação do meu pai ainda. Sabia que ele ficaria furioso ao descobrir, mas não tinha forças para explicar. Não sabia nem como fazê-lo entender que aquilo não era uma punição, nem para ele nem para ninguém. Era simplesmente o que eu precisava. Quanto mais próximo chegava o novo dia do casamento, mais calma eu sentia. Finalmente conseguia respirar. Não haveria ninguém questionando minhas decisões, ninguém me pressionando a me encaixar no que achavam certo. Era o meu dia, e pela primeira vez, seria exatamente como eu queria. Não sabia como minha família reagiria quando descobrisse. Mas eu já tinha feito minha escolha. Fiz por mim mesma. E isso era suficiente. Atualização 2. Na manhã do meu casamento, acordei mais em paz do que estivera em semanas. O silêncio do meu quarto era reconfortante. A ausência de expectativas pendentes era um alívio bem-vindo. Ouvi o suave barulho do meu noivo se movendo no quarto ao lado, preparando o café da manhã, como combinamos. Um início simples, só nós dois. Nos dias que antecederam aquele momento, trabalhei incansavelmente para garantir que tudo fosse perfeito, mas de um jeito totalmente diferente do que eu havia imaginado no começo. Passei incontáveis horas coordenando com uma pequena equipe, um celebrante, um fotógrafo e alguns amigos de confiança que aceitaram guardar o segredo. Eles eram meu sistema de apoio, as pessoas que respeitaram minha decisão e entenderam por que precisei tomar uma medida tão drástica. Cancelar o casamento original não foi fácil, mas a cada instante ficava mais claro que era a única opção possível. O estresse de lidar com as manipulações e chantagens emocionais do meu pai tinha sido sufocante.
Não havia espaço para respirar, muito menos para imaginar o tipo de dia com que sempre sonhei. A ideia de caminhar pela nave com minha irmã ali presente me dava náuseas de tanto nojo. E então lá estava eu, diante do espelho, vestindo meu vestido. Uma sensação tranquila de satisfação me envolveu enquanto admirava meu reflexo. Era o vestido que sempre imaginei usar no meu casamento, mas agora parecia diferente, mais leve, mais livre. Nenhum pensamento ansioso invadia minha mente, nenhuma dúvida. Eu estava fazendo exatamente o que queria, sem precisar da aprovação ou da opinião de ninguém. Quando meu noivo entrou no quarto, seus olhos brilharam ao me ver de vestido. O olhar dele, cheio de amor e admiração, foi tudo de que precisei para saber que estava certa. Não planejamos uma grande celebração, mas tínhamos um ao outro. E isso era mais do que suficiente. Não me dei ao luxo de focar no que faltava, na ausência do meu pai ou da minha irmã. Sabia que tê-los ali só tiraria a alegria do momento. Um peso havia sido retirado do meu peito, e eu finalmente me sentia aliviada. Fomos até o local escolhido, pequeno mas lindo, cercado pela natureza, em um canto tranquilo da cidade. Perfeito para o que eu queria. Ao caminhar pela nave, uma onda de paz me envolveu. Éramos só eu e meu noivo trocando votos diante de alguns amigos próximos que realmente se importavam conosco. A cerimônia foi breve, mas perfeita. Depois, fomos a um restaurante próximo, onde uma pequena recepção nos esperava. Foi relaxante. Sem pressa, sem discursos longos, só risadas. Longe do caos que eu temia no início, mas infinitamente mais genuíno. Via nos olhos de todos que estavam apenas felizes por nós. E isso era tudo de que eu precisava. Sentada àquela pequena mesa, cercada por pessoas que realmente se importavam, lembrei-me de como as coisas eram antes. A pressão do meu pai, a dor causada pela traição da minha irmã, o esforço emocional de tentar agradar a todos. Parecia tão distante agora. Eu me sentia livre do peso das exigências alheias. Não precisava representar um papel em algum drama familiar. Não precisava fingir que tudo estava bem quando não estava. Podia simplesmente ser eu mesma. Passamos a noite conversando, rindo e aproveitando a companhia um do outro, sem nos preocupar com o que os outros pensavam. Era o oposto da atmosfera tensa que assombrara minha família por tanto tempo. E ao olhar ao redor da sala percebi algo importante. Não importava o que meu pai pensasse. Eu estava cercada por pessoas que me amavam e me apoiavam. E isso era suficiente. Atualização 3. Obviamente, não contei ao meu pai sobre o casamento. Já não precisava mais me explicar para ele. Em vez disso, publiquei as fotos online. Simples assim. Sem rodeios, sem voltar atrás. Certamente não liguei antes para dar a ele a chance de tentar me convencer a desistir. Se quisesse saber, veria por si mesmo. Só alguns dias depois recebi uma ligação dele. Claramente tinha visto a postagem. Parecia que estava acordado há horas, andando de um lado para o outro furioso. Exigiu saber o que eu estava fazendo, acusando-me de agir pelas suas costas, sem sequer lhe dar a decência de contar sobre o casamento. Era assim que eu recompensava a família, perguntou. Não pude evitar um riso, seco, amargo, que cortou a tensão no ar. Perguntei se ele realmente achava que seria diferente. Ele sempre pensou que podia me manipular com chantagens emocionais, como sempre fez. Era patético, mas era exatamente o que ele sempre fizera. Transformava tudo em algo sobre ele e sobre o que ele queria. Lembrei-lhe que, na prática, eu não tinha irmã. E se ele realmente acreditava que me forçar a aceitar alguém que me traiu com meu ex-noivo funcionária, estava redondamente enganado. Deixei claro que aquilo nunca aconteceria. Ele nunca tinha se dado ao trabalho de me ouvir, tinha? Houve silêncio do outro lado da linha, espesso de incredulidade. Dava para sentir que ele procurava palavras, como se não estivesse acostumado a me ouvir firme assim. Mas isso não importava. Eu ainda não tinha terminado. Disse que ele deveria ter entendido. Se tivesse realmente escutado o que eu vinha dizendo há anos, saberia que impor aquela traidora de novo na minha vida só poderia terminar em desastre. Uma traição daquele tipo não desaparece. Eu não iria esquecer só porque ele achava que devia, ou porque queria fingir que éramos uma família feliz como se nada tivesse acontecido. Disse a ele que podia guardar suas chantagens e manipulações e enfiá-las onde quisesse. Ele tentou de novo, agora com a voz trêmula. Disse que aquela era minha família, minha própria carne e sangue. Que sempre fora bom comigo e era assim que eu o recompensava. Ele sempre jogava essa carta, mas dessa vez não me abalou. Lembrei-lhe que ele só fora bom comigo quando lhe convinha. Durante todos esses anos, fui apenas uma extensão do ego dele. Ele não se importava comigo, com o que eu queria ou precisava.
Só se importava em garantir que todos representassem os papéis que ele havia designado. Disse que eu sabia disso e que não tentasse agora se fazer de vítima. Ele mesmo provocara aquilo. No momento em que insistiu em empurrar aquela traidora de volta na minha vida, selou seu próprio destino. Ele ficou em silêncio de novo, respirando pesadamente. Dava quase para sentir sua mente correndo, mas ele não tinha defesa. Foi então que decidi atingi-lo onde mais doía. Disse que ele podia seguir em frente e viver seu sonho de uma família perfeita com ela no centro de tudo. Que podia fingir que tudo estava bem agora que se convencera de que eu era o problema. Poderia até planejar o casamento dela. Talvez ela se casasse com o marido de outra pessoa da próxima vez. Aí ele poderia se deleitar com a glória de sua família perfeita e sua filha perfeita, que não passava de uma mentirosa e traiçoeira. Senti o peso das minhas palavras fazendo efeito. Sabia que era um golpe baixo, mas era verdade. E ele sabia disso também, mesmo que não admitisse. Ele havia falhado comigo. Falhou ao não perceber que eu jamais perdoaria minha irmã pelo que fez. E agora colhia as consequências. Ele tentou responder, mas não deixei terminar. Rebati, perguntando como ele ousava ditar como minha vida deveria ser. Como ousava usar sua posição de pai para me manipular e me forçar a algo que eu não queria. Como ousava fingir que tudo o que me fez passar não importava, como se eu fosse uma criança incapaz de tomar minhas próprias decisões. Lembrei-lhe que eu já não era mais sua menininha. Tinha acabado de permitir que ele me controlasse. E tinha acabado de aceitar que me fizesse sentir errada quando, na verdade, ele era quem destruía tudo o que tocava. Respirei fundo e falei devagar, com firmeza. Você me fez chorar mais vezes do que consigo contar. E agora se surpreende porque não estou cedendo. Azar o seu. Você armou a cama, agora deite nela. Vai enfrentar as consequências das suas ações. E não sinto um pingo de remorso por isso. Nunca vou me arrepender de ter escolhido a mim mesma. A voz dele vacilou. Murmurou algo baixinho, tentando recuperar o controle. Mas eu já tinha terminado. Disse que, se ele achava que eu era uma tola que cairia nas mesmas armadilhas de novo, estava muito enganado. Que ele podia viver sua fantasia de família perfeita com ela, e eu viveria minha vida sem ele. Não precisava da aprovação dele. Nem da culpa. A última coisa que disse foi simples. Pode ir brincar de família com outra pessoa. Acabou. Vou viver minha vida nos meus termos, sem sua interferência. E desliguei antes que ele pudesse responder. O silêncio depois da ligação foi ensurdecedor, mas me senti mais leve do que em anos. Era como se finalmente tivesse cortado o último fio que me prendia a ele. Não tinha arrependimentos. Enquanto ficava ali com o coração acelerado mas firme, soube com certeza de uma coisa: nunca mais permitiria que ninguém, nem mesmo meu próprio pai, ditasse como eu deveria viver minha vida. Não precisava da aprovação dele. Nem da culpa. O casamento foi para mim. E eu tinha feito a escolha certa. Atualização 4. A postagem viralizou mais rápido do que eu poderia imaginar. Não publiquei buscando atenção, mas, de algum jeito, explodiu. Me preparei para alguma reação negativa, talvez até julgamentos pelo que fiz. Mas o que não esperava foi a enxurrada de apoio de completos desconhecidos. Um comentário dizia: é óbvio quem é a verdadeira família. Aqueles que realmente se importam com você, e não os que esperam que você seja um capacho. Outro escreveu: você demonstrou uma força imensa ao não deixar mais que as manipulações do seu pai controlassem sua vida. Você merece ser feliz, sem a pressão tóxica das expectativas familiares. Foi como se um peso tivesse sido retirado dos meus ombros. Enquanto rolava os comentários, senti uma profunda gratidão. Não era só pela gentileza, era pela validação de que eu não era louca por me defender. Mas também houve comentários duros contra minha irmã. As pessoas não economizaram palavras, e eu entendi por quê. Chamaram-na de traidora, manipuladora, e pior. Era severo, mas não podia negar que me senti bem ao ver que outros entendiam. Alguém chegou a dizer: ela provavelmente nunca foi uma irmã de verdade para você. Quem trai o próprio irmão assim não merece uma segunda chance. Outro comentou: se ela tivesse sido honesta sobre o que fez, talvez você estivesse mais disposta a perdoar. Mas, na visão de todos, ela é quem deveria estar pedindo desculpas, não você. Devo admitir, doeu um pouco, mas só porque a verdade sempre machuca. O que diziam não estava errado. Minha irmã tinha roubado algo irrecuperável de mim, e nunca sequer pediu desculpas. E o comportamento do meu pai só piorou tudo ao me pressionar para consertar as coisas. Até estranhos entenderam minha dor melhor do que minha suposta família.